E aí, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre reprodução, e já adentrando na reprodução humana, vocês viram que o espermatozoide se une com o ovócito, formando o zigoto, que é a primeira célula do ser que vai vir a existir, certo? Então, no espermatozoide do homem está lá o código genético do pai e no óvulo está o código genético da mãe. Então o que acontece? Há uma variabilidade genética, uma diferenciação. Então é por isso que os filhos não são iguais aos pais e os irmãos não são iguais. Porque há essa variação genética que ajuda na adaptação do ser, certo? No ambiente. Dando continuidade, vamos aqui. Eu encontrei uma tirinha muito engraçada de uma justificativa, né, em relação à reprodução humana. Vou colocar aqui para que vocês riam também. Que é da turma da Mônica. Olha a pergunta de Magali. Pai, como foi que eu nasci? Aí o pai, bom, você nasceu dentro de um pé de alface. Foi isso, num pé de alface. Aí ela, na hora do almoço, né? O quê? Magali, você quer comer, né? Você não quer comer salada? Mas o que aconteceu? Ela olhou ali, bom, se ela for comer o alface que está na salada, sabe-se lá se ela não vai mastigar um irmãozinho dela lá dentro, certo? Então, é para isso, para não ocorrer esse tipo de constrangimento, certo? Com os pais, que se tem a questão de reprodução humana no ensino de ciências. Para que vocês entendam isso que vocês estão entendendo. Que nós somos fruto da mistura do código genético do nosso pai com o código genético de nossa mãe. Qual a célula reprodutiva, ou seja, gameta masculino, que leva o código genético do homem? É o espermatozoide. E da mulher é o ovócito. Unindo os dois, vai formar um novo ser com código genético, uma parte do pai e uma parte da mãe, que dá essa variabilidade. Certo, pessoal? Então é o seguinte, quando a gente fala de reprodução humana, é importante também que se tenha a educação sexual, que é para que as pessoas entendam a importância que é o ato sexual. Não é para ser apenas um ato prazeroso, é um ato que tem que ser feito com responsabilidade, porque ele pode trazer consequências para toda a sua vida. Pode-se vir uma gravidez indesejada, depois as pessoas querem bem aos filhos, mas uma gravidez num período que não seria tão bom, ou seja, uma gravidez na adolescência, que às vezes não ocorre nem um casamento estável. Aí vai aquela adolescente, se torna mãe solteira, e tem toda uma complicação que a gente sabe que tem. Certo? O rapaz, não, mas, e o rapaz? Sim, e a responsabilidade de ser pai. Sem falar de outras questões, sem falar das doenças venéreas, as infecções sexualmente transmissíveis, que vai de uma doença que não cause tantos problemas à saúde até um HIV, uma AIDS. Né? Se eu contrair o vírus do HIV e se tornar um aidético, é lógico que hoje tem uma série de coquetéis
que prolongam a vida, né, do aidético, certo? O soro positivo. Porém, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, para isso também que a gente, através da educação, orienta também os métodos anticonceptivos para evitar gravidez indesejada e evitar também, através desses métodos, que a pessoa venha a contrair uma doença sexualmente transmissível. Então, essa é a importância, certo? Eu quero que vocês levem a sério esse assunto sobre reprodução humana, porque é um assunto para que a gente realmente reflita a questão dos atos, certo? Então vamos aqui, pessoal, quando se fala da reprodução humana, e um assunto que é bem evidente e é preocupante, é sobre a questão da adolescência, né? Vou colocar aqui. A adolescência e a puberdade. Pessoal, a puberdade, ela ocorre mais ou menos no período da adolescência, e aquele período que é da infância até os órgãos genitais amadurecerem. Olhem aqui o texto. É o período de transição entre a infância e a adolescência. Nesse período, ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais, tornando a pessoa apta para a liberação desses gametas. Quais gametas? No caso do homem, o espermatozoide. No caso da mulher, o ovócito. Pessoal, e durante esse período da puberdade, que há o amadurecimento dos órgãos sexuais, nesses órgãos sexuais eles têm partes que liberam hormônios, substâncias no corpo, que vai dar aqueles caracteres masculinos e femininos. A gente sabe que durante o período da adolescência, o corpo daquela pessoa se transforma. A gente vê aí os meninos engrossando a voz, né, criando barba. Eu mesmo tinha uma besteira. Pai fazia barba, quando o pai saía do banheiro eu corria para querer usar o presta-barba para ver se minha barba enchia. Hoje eu já estou com preguiça de fazer a barba, certo? Mas a minha barba começou a surgir devido ao que? Amadurecimento, certo? Do meu órgão genital, que liberou hormônios no corpo, que aí veio a barba, veio os pelos pubianos, que são os pelos que ficam ao redor dos órgãos sexuais, os pelos nas axilas. Na época Fabinho não era gordinho, mas Fabinho era magro, mas começou a pegar uma certa massa muscular. Então vocês veem os meninos aí alterando a voz, parecendo barba, aumenta a massa muscular, e ó, fulano tá ficando moço. É a atuação do período da puberdade, é a atuação dos órgãos genitais no corpo que liberam, no caso do homem, a testosterona masculino, certo? Que liberam substâncias que vão transformar o corpo, que é justamente os caracteres secundários. O caractere primário do homem é o órgão genital propriamente dito. Os secundários são esses que eu falei para vocês. Pelos pubianos, aumento da massa muscular, engrossamento da voz, a barba, certo? Que dá aquela identificação, certo, pessoal? E a liberação, é lógico, do espermatozoide, que é o gameta masculino e que é o responsável da reprodução. Porque a primeira função do órgão genital é a liberação de espermatozoide. Depois vem os caracteres secundários e a reprodução propriamente dita. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto do órgão genital masculino, para a gente possa debater mais um pouco.
Certo? Aí o órgão genital masculino, ele tem uma série de componentes que vocês vão estar olhando aí no livro. Mas o que acontece? Aqui nos testículos, que fica no saco escrotal, é onde é produzido os espermatozoides, que são essas células reprodutivas. Esse espermatozoide, ele é móvel, ele se movimenta, ele tem um rabinho, parece aqueles girino, sapo, né? Aquelas cabecinhas pretinhas que a gente vê na água. Ah, pois é com a falange, que é aquele rabinho, para justamente conseguir se movimentar. Também tem outras glândulas que trabalham junto com o órgão genital. Por exemplo, a próstata produz uma substância que é para limpar a uretra, para quando passe no canal da uretra, dentro do pênis, o espermatozoide dele não morra. Tem também um líquido seminal, que é para nutrir, né, alimentar os espermatozoides para que eles consigam sobreviver até chegar ao ponto principal, que é fecundar o óvulo na mulher. Uma outra questão também que ocorre no órgão genital masculino, e na hora do ato sexual, um pouco antes, é lógico, é a ereção. Como ocorre, né, a ereção dos homens? O nosso pênis, ele é cheio de vasos. E quando vem o estímulo para o ato sexual, grande quantidade de sangue é liberado para o órgão. E aí o sangue enche esses vasos sanguíneos, aumentando o tamanho do órgão e deixando na posição ereta. Por que que é importante isso? Porque é o pênis que vai levar o espermatozoide para o interior do órgão genital feminino, através da penetração. Com os movimentos e as estimulações sexuais, o homem chega no período em que é liberado esse espermatozoide dentro do órgão genital feminino, que é o orgasmo, né? Que é o momento em que o homem sente o prazer sexual, é o momento também que é liberado os espermatozoides. O homem libera em torno de 3 a 4 ml de esperma, que é o líquido junto com os espermatozoides. Cada ml de esperma tem aproximadamente 100 milhões de espermatozoides. 100 milhões em cada ml, 100 milhões de possibilidades de engravidar uma mulher. Então, vamos botar aí 4 ml, em torno de 400 milhões de espermatozoides são liberados pelo homem a cada ejaculação. E todos eles vão lá atrás do espermatozoide, atrás do ovócito da mulher para fecundar. E só um, em 99,99%, só um consegue penetrar dentro do ovócito da mulher e fecundar. Há ocasiões, né, como caso pessoas que são gêmeas, que 2 espermatozoides entraram no mesmo óvulo, aí depois eu vou explicar para vocês. Ou então 2 ovócitos, aí 2 espermatozoides diferentes conseguem entrar nesses ovócitos, aí no caso dos gêmeos. Mas em regra geral, daqueles quase 400 milhões de espermatozoides, um é o guerreiro, que consegue a fecundação. Outra coisa também relacionada à parte sexual do homem é que o homem
quando ele chega no período da puberdade, que ele começa a produzir espermatozoides, ele só para de produzi-los com a sua morte. Só quando o homem morre. Certo? Então, essa é um pouco da explanação em relação ao órgão genital masculino. Vamos agora para a questão do órgão genital feminino. O órgão genital feminino ele tem algumas funções básicas. Primeiro, é de primeiro de produzir o ovócito, que é o gameta feminino, certo? Com os caracteres daquela mulher, as características genéticas. A outra função é de abrigar durante a gestação o novo ser que está vindo. Então, partes importantes do órgão genital feminino. Aí tem os ovários, que é onde é produzido os ovócitos, certo? Lá também tem glândulas que liberam hormônios, certo? O útero, que é o local onde o novo ser vai ficar alojado, certo? E tem a vagina em si, que é a parte mais externa do órgão genital feminino e que é responsável de ser penetrado pelo pênis e receber o material genético do homem. Certo, pessoal? Vamos para as questões, pessoal, das mudanças. Vou botar aqui uma imagenzinha com as mudanças realmente no corpo dos meninos, né, e das meninas com a puberdade. Certo? Então, não sei se está dando para que vocês observem, mas tem, ó, crescimento em altura das mulheres fica acentuado no período da puberdade. O aparecimento dos seios, né? Aumenta o volume dos seios, aparecimento de pelos pubianos, tanto nos órgãos genitais como nas axilas. E o alargamento dos quadris. A menina, quando ela chega na puberdade, ela começa a pegar o corpo mesmo que ela vai ter de mulher já. Tanto que as mulheres só crescem até os 17 anos. Os homens vão até os 19. Aqueles que é para crescer. No meu caso, eu não cresci, tá tranquilo. Certo? Vamos ver a questão dos meninos. Questão dos meninos. Aí tem aí, crescimento em altura, o aumento da massa corporal, o aparecimento de pelos, né, no pubis, na face e nas axilas, e o desenvolvimento do tórax e dos órgãos genitais. Os órgãos genitais daquele impulso ficam bem maiores, é lógico, devido ao seu amadurecimento. Outra imagem que eu queria mostrar aqui para vocês é uma imagem da briga pela vida, né? Aí é um ovócito, certo? Sendo envolvido pelos espermatozoides, essas partes aí que estão os espermatozoides, e apenas um é o felizardo de fecundar. Certo? E nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre a reprodução humana. Nós teremos ainda
a questão relacionada aos métodos anticoncepcionais, as doenças sexualmente transmissíveis e a gestação, né? O surgimento do novo ser. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e continue ligados.